E aí, galerinha do outro lado da telinha, tudo bom com vocês? Bom, estão prontos para aprender a usar relações entre mais de uma razão? Isso aí. Nós teremos 2 razões, 3 razões, várias relações. Então, prepare-se, pegue seu caderno, pegue o lápis, pegue a borracha, deixe tudo prontinho e vamos para a aula. Bom, nessa aula vamos falar sobre proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Opa, como assim? Bem, se eu tiver, por exemplo, os números 1/2 igual, tem que usar o igual, hein? Igualdade entre razões. E o número 3/6, será que eles formam uma igualdade? Bom, o primeiro passo que a gente poderia dizer é: forma sim, são frações equivalentes ou razões equivalentes. Mas usando as propriedades das proporções, a gente vai fazer o seguinte: o produto dos meios, multiplicando 1 por 6, tem que ser igual ao produto dos extremos para ser uma proporção. 2 vezes 3, que vai dar 6. Olha, deu 6 aqui e deu 6 aqui. Então, nós temos uma proporção. Mas você falou meios, extremos, o que significa isso? Bem, vou arrumar esses números aqui, tá? 1, 2, 3 e 6. Arrumei. Ó, o primeiro, o 1 e o 2, fica 1 sobre 2. E depois o 3 e o 6 fica 3 sobre 6. Observa o seguinte: quem são os números que estão no meio? O 2 e o 3. Percebeu? E quem são os números que estão nas pontas, nos extremos? O 6 e o 1. Então, quem está aqui no meio, a gente chama de meios, e quem está aqui nas pontas, a gente chama de extremos. Viu como é fácil? Se está na extremidade, nas pontas, eu chamo de extremos. Se está no meio, eu chamo de meios. Ok? Então, se eu fizer o produto dos meios, ele precisa ser igualzinho ao produto dos extremos. Então, nós fizemos o 2 vezes 3, que deu 6, e o 1 vezes 6, que também deu 6. Então, o produto dos meios foi igualzinho ao produto dos extremos. Olha, multiplica os meios, deu 6, e multiplica os extremos, deu 6. Deu para entender? Bem fácil, né? Agora, o que são os termos de uma proporção? Considere a proporção x sobre y igual a z sobre w, em que x e w são chamados de extremos. E o z e o y são chamados de meios. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Isso, esses são os termos de uma proporção. Agora, o número 3, a leitura de uma proporção. Como é que a gente lê uma proporção? Como aquele primeiro exercício que a gente tinha lá, um exemplo que eu dei. Aquele primeiro exemplo tinha 1 sobre 2 igual a 3 sobre 6. Como é que a gente lê isso? 1 está para 2. 1 está para 2. 1 sobre 2. Assim como, por causa da igualdade, assim como 3 está para 6. Só isso, gente. Fácil demais, né? Muito bom. Então, vou colocar um outro exemplo, tá? 4 quintos, 8 décimos. Como é que a gente vai ler isso? Ó, perceba que é uma proporção. Se a gente for fazer aqui o produto dos meios pelos extremos, ó, 5 vezes 8 vai dar 40. Dá 40. E 4 vezes 10 vai dar 40 também. Então, é uma proporção. Ótimo. E o produto dos meios pelos extremos deu o mesmo valor. Mas como é que a gente lê essa proporção? 4 está para 5, assim como 8 está para 10. O número de cima está para o denominador, assim como
O outro número de cima, que é o numerador, está para o denominador. Tá bom? Bem simples assim. Veja esse exercício resolvido. Considere a seguinte situação. Pai e filho, André e Gustavo, foram andar de bicicleta. A massa de André é 120 quilos e a de sua bicicleta 40. Já a massa de Gustavo é 48 quilos e de sua bicicleta 18. Existe uma proporção entre as massas das pessoas e as massas das bicicletas. Será? Olha a pergunta aí. Justifique sua resposta. Então vamos lá. Primeiro, existe uma proporção entre as massas das pessoas. Então vamos pegar as massas das pessoas. Um tem 120 e o outro 48. Se a gente simplificar, isso vai dar 5 sobre 2. Beleza. Agora, observe a razão das massas das bicicletas. Bem, pega as massas das bicicletas, faz uma razão. Simplificou. Opa, deu o mesmo valor, 5 meios. O que significa isso? Que 120 48 avos é exatamente igual a 40 16 avos. Se a gente fizer o produto dos meios pelos extremos, vai dar o mesmo valor. Então, nós temos uma proporção. Observe este aprofundando. Nós estamos tratando de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes iguais, congruentes, né? E os lados opostos a cada um dos ângulos iguais, tendo a mesma razão de semelhança. Então, vamos observar os triângulos abaixo. A gente tem o triângulo aí ABC e o outro A', B', C'. Podemos dizer que os triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Apesar de um estar maiorzinho e o outro estar menorzinho. Porque eles conservam propriedades importantes. Ângulos, ok? Lados opostos com medidas proporcionais, certo? Ângulos correspondentes iguais, tudo isso a gente vai observar. Então, todos os ângulos correspondentes são iguais. Se a gente for observar, não importa o tamanho do triângulo, a abertura desse ângulo A é igualzinha à abertura desse ângulo A'. E eles são triângulos, um maior e o outro menor. A abertura desse ângulo B é exatamente igualzinha à abertura desse ângulo B'. E a abertura desse ângulo C é exatamente igual à abertura do ângulo C'. Mesmo tendo o triângulo grande e o outro triângulo pequenininho. Ok? Então, eles são semelhantes quando conservam algumas características, tá? Bom, os lados correspondentes são proporcionais. Então, se eu pegar esse lado CB, por exemplo, e for observar, ele vai ser proporcional ao lado CB', ok? Não tem mesma medida, óbvio que não, um é maior do que o outro, mas eles vão ter valores proporcionais. Tá? Então, a gente vai ter que AB está para a linha B', assim como BC está para a B', C' e AC está para a linha C'. O que é isso? A gente acabou de fazer aqui, ó. CB, que é este lado, CB, está para, ou seja, é proporcional, né? A este ladinho aqui, ó, C', B'. Assim como este outro lado, ó, K, A', B', assim como AB está para a linha B', assim como AC está para a linha C'. Então, é só a gente pensar, ó, esse ladinho aqui, ó, está relacionado a esse, verdinho com verdinho. Esse roxinho aqui, botei um azul escuro, está relacionado com este outro aqui, ok? Tem a mesma proporção. Bom, vamos ver um exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem esse triângulo, ó, 6, 8, 10. E olha o outro triângulo, 3, 4 e 5. Eles são semelhantes? Sim. Observa o seguinte. Esse lado que está compondo o ângulo reto e esse aqui que também está compondo o ângulo reto
são lados correspondentes, são lados que estão mantendo uma determinada proporção. Pensa, se eu fizer 6 está para 3, 6 está para 3, assim como, olha, 10, que é esse lado aqui, que é da hipotenusa, depois vocês vão conhecer bem, que é oposto ao ângulo reto, 10 está para 5. Faz o produto dos meios pelos extremos, olha, 6 vezes 5, 30, e 3 vezes 10, 30. O que a gente está observando logo de cara, que dá para fazer de cabeça? Do ladinho 6 para o ladinho 3, a gente observa que dividiu por 2. De 6 para 3, dividiu por 2. Observa agora o lado 10 e o lado 5. De 10 para 5, o que a gente fez? Dividiu por 2 também. Tá vendo? Então, a gente está mantendo uma proporção. Olha esse, lado 8 para 4. Olha o ladinho 8 e olha o ladinho 4. Também dividimos por 2. Então, esses triângulos, ó, têm ângulos iguais e lados proporcionais? Sim, são triângulos semelhantes. Depois vocês vão aprender ainda mais sobre isso, se não já aprenderam, né? Porque matériazinha de semelhança de triângulo é importantíssima, tá bom? Bem, a propriedade fundamental das proporções é A está para B igual, ou seja, assim como C está para D. É a propriedade que vai tratar de verificar se é uma proporção, é fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, o que está escrito aqui nada mais é que o produto dos meios pelos extremos, certo? Então, A vezes D igual a B vezes C. Essa é a principal propriedade, tá? Produto dos meios pelos extremos. Se a gente for escrever isso aqui, vai ficar assim, ó, A, B, C, D. Multiplico os meios, B e C, e os extremos, tá bom? Bem, agora, a aplicabilidade da propriedade fundamental das proporções. Para que a gente aplica isso? Bom, quando tem uma atividade do tipo dessa aqui do número 1. Utilizando a propriedade fundamental das proporções, verifique se os números 4, 5, 20 e 25 formam nessa ordem uma proporção. Então, vamos lá, nessa ordem, hein? 4, 5, 20, 25. Observou a arrumação? Primeiro, em cima, esse numerador, esse denominador. Depois, esse é o numerador, esse é o denominador. Vou até colocar aqui, ó, N, D. N, D, numerador, denominador, tá? N, numerador. D, denominador, tá bom? Agora, ó, então a gente coloca nessa ordem. 4 está para 5, assim como 20 está para 25. Se eu fizer o produto dos meios pelos extremos, o que é que vai acontecer? Ó, 5 vezes 20 vai dar 100. E 4 vezes 25 dá 100 também. Então, nós temos sim uma proporção. Então, como é que eu mostro que essa relação 4, 5, 20 e 25, esses números nessa ordem formam uma proporção? Basta fazer a propriedade fundamental, os produtos dos meios pelos extremos. Tá bom?